Kimi Raikkonen foi campeão mundial de Fórmula 1 em 2007 e é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores pilotos da sua geração. Um ano depois de estrear pela Sauber, rapidamente foi para a McLaren em 2002. Venceu pela primeira vez em 2003, quando brigou pelo título até a última corrida, mas acabou sendo derrotado pela falta de competitividade da McLaren em algumas provas. Mas, em 2005, quando a equipe inglesa construiu de fato um carro quase perfeito para conquistar o título, foi aí que o finlandês teve a primeira grande chance da carreira até aquele momento. Azares, regulamentos malucos e uma Renault voadora com Fernando Alonso guiando o fino atrasaram o sonho do Homem de Gelo. Vem conhecer um pouquinho dessa história, vem? O campeonato de 2005 tinha duas grandes mudanças no regulamento. A principal delas era o esquema de pit stops, porque os pilotos eram obrigados a fazer a classificação e toda a corrida com o mesmo jogo de pneus. Guarde essa informação, porque ela vai ser muito importante nessa história. A outra mudança era no formato do treino classificatório, dividido em duas partes, sendo uma no sábado e outra no domingo, horas antes da corrida. O grid de largada era definido em uma somatória dos tempos, independente de chuva durante os treinos ou qualquer tipo de problema. Uma completa roleta russa. Melbourne, GP da Austrália. Na primeira corrida do ano, a bagunça simplesmente reinou. No Q1, realizado no sábado, vários pilotos ficaram comprometidos com voltas sob muita chuva e com a pista molhada. Kimi Raikkonen, claro, foi um dos prejudicados, assim como Michael Schumacher. No Q2, o treino foi uma mera formalidade. E aí, Giancarlo Fisichella, que era piloto da Renault, conquistou a primeira pole position do ano. Na corrida, o italiano mostrou a força da equipe chefiada por Flávio Briatore e venceu, com Rubens Barrichello terminando em segundo e Fernando Alonso completando o pódio. Kimi Raikkonen, que largara somente na 10ª colocação, teve uma corrida bem complicada, com problemas no defletor do carro e um pit stop longo. Terminou somente em 8º, marcando um mísero ponto. Em Sepang, palco do GP da Malásia, Kimi levou outro azar. Teve um pneu furado logo após a parada para reabastecimento. Ainda fez a volta mais rápida da prova, é verdade, só que ficou fora dos pontos. E para piorar, ainda viu Fernando Alonso vencer a corrida. A incrível sequência de azares do finlandês começava com tudo. Só que no Bahrein, o piloto da McLaren conseguiu reverter um pouco a má sorte e subiu ao pódio, terminando assim a corrida em 3º lugar. O que de certa forma foi um alento, apesar de outra vitória de Fernando Alonso. Em Imola? A sorte parecia finalmente sorrir para o finlandês gelado. Kimi finalmente mostrou todo o potencial do seu MP420 e cravou a pole position no circuito italiano. As primeiras voltas, de fato, foram um sonho, com Kimi abrindo vantagem em relação aos rivais, até que o azar, sempre ele, se fez presente novamente. Com somente 9 voltas disputadas, um problema no câmbio o fez abandonar a prova. E adivinha quem ganhou a corrida? É, isso mesmo, mais um triunfo de Fernando Alonso e da então imbatível Renault. Naquele instante, Fernando tinha 36 pontos contra apenas 7 de Kimi Raikkonen. O que estava quase evidente é que o campeonato já parecia perdido para o piloto da McLaren. Quando a Fórmula 1 chegou a Barcelona, a festa de Alonso se desenhava garantida, ainda mais correndo em frente à torcida. Aquele era o auge da Alonso mania. Só que o que se viu, porém, foi um domínio de Raikkonen. O finlandês fez a pole position com facilidade e venceu com mais de 27 segundos de vantagem para o segundo colocado, Fernando Alonso. Na corrida seguinte, o GP de Mônaco, o Homem de Gelo novamente cravou a pole position. E aí, a gente sabe, né? Largar da primeira colocação em Mônaco é quase certeza de vitória. E foi o que aconteceu. A McLaren dessa vez não falhou e conquistou mais 10 pontos para o finlandês. Fernando Alonso, por sua vez, ficou fora do pódio, terminou na 4ª colocação. Era chegada, enfim, a hora da grande virada para Kimi Raikkonen? Agora que essa história vai começar a ficar interessante. A corrida seguinte da temporada 2005 foi o GP da Europa. Em Nürburgring, a Fórmula 1 fez uma importante mudança no seu sistema de classificação.
Foram muitas as reclamações de pilotos, fãs e até das emissoras de televisão a respeito do formato do treino classificatório. Então a categoria voltou ao sistema antigo, de modo que os pilotos faziam somente uma volta rápida no sábado, já com acerto e o combustível prontos para a largada de domingo. E a pole position, surpresa, ficou com Nick Heidfeld, piloto da Williams. Raikkonen fechou a primeira fila, com Fernando Alonso largando somente em 6º lugar. Na corrida, Raikkonen pulou na frente e assumiu a liderança. Fernando Alonso, por sua vez, foi crescendo ao longo da prova e com as paradas nos boxes, logo chegou em segundo. Na frente, o piloto da McLaren sofreu com o retardatário Jacques Villeneuve, da Sauber, e acabou fritando o pneu dianteiro direito. O composto da Michelin, então, passou a apresentar problemas e ficar com intensa vibração. Mesmo sem perder tanto rendimento, Kimi viu Alonso se aproximar nas voltas finais, deixando a corrida muito mais disputada e até imprevisível. Só que a vibração intensa no pneu dianteiro era uma clara preocupação da McLaren, mas a equipe arriscou e decidiu manter o piloto na pista. Ao abrir a dramática última volta, Raikkonen se aproximou da freada da primeira curva do circuito alemão e aí a suspensão do carro explodiu, causando um espetacular acidente. Por muito pouco, o finlandês não acertou a BAR de Jenson Button, por pouco. Menos uma vitória para Raikkonen, mais um triunfo para Alonso. O forte acidente de Raikkonen fez com que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, acendesse o sinal de alerta e mudasse o regulamento esportivo. De novo. A partir do GP da Europa, as equipes poderiam trocar pneus que colocassem a integridade dos pilotos em risco sem qualquer tipo de punição. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. A corrida seguinte foi o GP do Canadá, disputado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Jenson Button, da BAR, surpreendeu todo mundo e garantiu a pole position. Na corrida, porém, Kimi Raikkonen foi quem se recuperou de uma classificação muito ruim para vencer depois de ter largado em 7º lugar. E ainda contou com o abandono de Alonso, que sofreu problemas na suspensão do seu carro. O campeonato, então, apontava vantagem de 22 pontos para o espanhol, quando a Fórmula 1 chegou a uma das corridas mais polêmicas da sua história, o GP dos Estados Unidos. O famoso GP dos Estados Unidos de 6 carros no grid. Como aquela polêmica prova merece um vídeo à parte só para explicar tudo o que aconteceu, vamos então passar de forma genérica e lembrar que a Michelin sofreu muito mais com o novo asfalto de Indianápolis, no trecho oval do circuito, e aí por isso sentiu que seus pilotos não tinham segurança para fazer a corrida. Os temores aumentaram depois do grave acidente de Ralf Schumacher, piloto da Toyota, nos treinos livres. As equipes que utilizavam a borracha da marca francesa exigiram trocas de pneus durante a prova, só que não chegaram a um acordo. E aí, apenas 6 carros, todos equipados com pneus Bridgestone, correram. Azar, novamente, dele, Kimi Raikkonen, que estava em 2º lugar no grid e com certeza despontava como grande favorito para vencer aquela corrida. E pasmem, a falta de sorte de Raikkonen não parou por aí, muito pelo contrário. Em Silverstone, uma troca de motor fez o Homem de Gelo perder 10 posições no grid de largada. E para piorar, Alonso fez a pole position. Na corrida, a vitória ficou com Juan Pablo Montoya, também da McLaren, e Alonso terminou em 2º. Raikkonen, em uma heróica prova de recuperação, completou o pódio. A vitória do companheiro de equipe e o bom ritmo apresentado na corrida mostravam que o finlandês poderia ter vencido mais uma vez na temporada, mas a inconsistência da McLaren era evidente e comprometia o bom trabalho de Raikkonen. No GP da Alemanha, em Hockenheim, Kimi Raikkonen sofreu mais um revés na temporada. Que grande novidade, não é mesmo? Primeiro, ele viu Montoya ter problemas na classificação e largar em penúltimo, frustrando o que seria uma possível defesa aos ataques de Fernando Alonso. O finlandês, é verdade, marcou a pole position e liderou com tranquilidade até a volta 35, quando sofreu um problema hidráulico e abandonou. Alonso, sempre ele, venceu e se colocou em posição de somente administrar a vantagem de 36 pontos sem precisar vencer até o fim do ano.
E praticamente foi isso mesmo que aconteceu. Depois do azar em Hockenheim, o GP da Hungria foi um completo alento para Raikkonen, que venceu com confortáveis 35 segundos de vantagem para Michael Schumacher. Alonso, que se envolveu em um acidente na largada, ficou somente em 11º, inclusive levando uma volta do rival. Na Turquia, em Istambul, mais uma vez Raikkonen venceu, dessa vez com o rival acompanhando de perto, terminando na segunda colocação. Em Monza, palco do GP da Itália, Raikkonen voltou a fazer a pole position e voltou a ter azares. Inacreditável! Outra troca de motor o levou a perder 10 posições no grid. Na corrida não faltou esforço, é verdade, mas o Homem de Gelo terminou somente em 4º lugar. Alonso foi o segundo, enquanto Montoya vencia mais uma vez, mostrando a força que o outro McLaren Mercedes tinha. O GP da Bélgica marcou um novo revés para Kimi Raikkonen, apesar da vitória. Montoya bateu no retardatário Antonio Pizzonia, da Williams, a 4 voltas do fim, impedindo a dobradinha da McLaren e fazendo com que a vantagem para Alonso, que terminou em segundo, caísse muito pouco. O resultado colocou o piloto da Renault em condições de ser campeão logo na corrida seguinte, o GP do Brasil, em Interlagos, o que de fato aconteceu. Foi mal o spoiler, mas foi inevitável. Nem mesmo o show de Raikkonen em Suzuka, saindo de 17º lugar para vencer com uma ultrapassagem incrível sobre Fisichella na última volta, amenizou o sentimento amargo na McLaren. Raikkonen abandonou 3 provas enquanto liderava, e todas elas foram vencidas por Alonso. Foram outras 3 corridas sem pontuar ou fazendo o mínimo de pontos, enquanto o rival chegava ao pódio com frequência. As muitas falhas do MP420 fizeram a McLaren ter o melhor carro, só que, ao mesmo tempo, também o maior número de problemas durante o ano. Raikkonen e Montoya poderiam ter feito muito mais na briga pelo título, mas apenas viram Alonso administrar com facilidade desde o início do ano. O melhor ano do Homem de Gelo na Fórmula 1, incrivelmente, acabou sem taça. Ele precisaria esperar 2 anos, já na Ferrari, para contar com os erros da McLaren em se sagrar campeão. Uma daquelas grandes ironias do destino. Mas isso é história para um outro dia. Agora queremos saber de você. Qual foi, na sua opinião, a atuação mais primorosa da carreira de Kimi Raikkonen na Fórmula 1? Ele poderia ter sido mais vezes campeão do mundo? Responda aí nos comentários do nosso vídeo. E não esqueça de dar o like, de se inscrever no nosso canal e fique com a gente. Valeu demais!